Muito bem, gente. Hoje a coluna Sua Saúde é Pais e Filhos, ou seja, é a Ellen que está conosco, a Ellen Cordeiro, trazendo pra gente mais algumas dicas de relacionamento pais e filhos, que sempre são muito valiosos aqui pra gente. Nós já é a última coluna do ano, né? A Ellen faz sempre uma vez por mês, já estamos em dezembro, estamos aí às vésperas do Natal, e a gente vai aproveitar aí o hype de um vídeo que viralizou na internet, né, na semana passada, e que ainda repercute, e que é, na verdade, uma grande aula, né, Ellen? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, né? Não só ao lado do Ednei, mas com todos vocês que nos acompanham um ano inteiro. Estamos aqui no último programa. Dezembro traz o final desse ano incrível de 2024. Foi ontem que a gente encerrou o 23, né? É verdade. E esse ano, ó, voou, né? E aí veio como presente pra gente terminar o ano, esse vídeo que viralizou. Eu acredito que quem ainda não assistiu depois desse encontro vai assistir. A gente vai botar esse vídeo no ar pra gente entender, pra depois a gente entender, né, o que aconteceu e analisar, né, ele, né, Ellen? Então eu vou pedir pro Harry botar o vídeo no ar, aí a gente já volta bem rapidinho o vídeo pra gente entender o que ele nos ensina. Porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Vai ter palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não tem trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, mas uma criança é demais. Então, depois que eu vi esse vídeo, Ellen, o que eu pensei? Eu vi assim, cru, digamos assim, porque eu não tinha lido nada a respeito e tal. E vi assim que a pessoa tinha ganhado 200 mil seguidores no Instagram e tal. Aí eu pensei assim, deve ser a pessoa que filmou, que sempre é a pessoa que filmou, que se faz de vítima, né? Sim. E aí, nesse caso, era uma mãe, né, ali falando pedindo que a moça se retirasse, a moça se recusou a trocar a poltrona, né? E aí ela começa ali a hostilizá-la por ela não ter empatia, ela usa essa palavra, né? Sim. Olha, uma pessoa que não tem empatia com uma criança, né? E aí eu queria saber, né, anos de avaliação, anos de observação de crianças aqui que a Ellen tem, como que a Ellen interpretou esse vídeo? Você achou que faltou empatia? Eu não achei que faltou empatia, né? Eu acredito que quem vem nos acompanhando nessa coluna percebe que a gente vem tentando trazer dicas sobre relacionamento entre pais e filhos, e esse vídeo nos mostra a ausência de limites dentro da construção desta família, né? Foi nítido e claro para quem está assistindo que parecia a princípio ser um episódio comum, né? Tadinho da criança, a criança quer ver a janela, talvez tenha sido a primeira viagem de avião dessa criança, não sabemos. Então é lógico, se a gente for olhar por esse princípio, empaticamente, alguém poderia ceder o lugar para a criança ter uma boa vista, uma boa experiência. Mas depois, se a gente for avaliar ou reler e rever esse vídeo, a gente vai ver que tem um outro critério ali, que foi a forma como a família se posicionou diante daquilo, né? Nós temos uma coisa chamada limite. E esse limite, ele é um limite físico, ele é um limite emocional, inclusive, e ali nós tínhamos um limite, os dois foram ultrapassados naquele momento, naquele vídeo. Mas o limite físico é aquele assim, este lugar fisicamente não me pertence. Ou fisicamente eu não comprei por este lugar. Isso é importante dizer, ela comprou pelo lugar. A proprietária do lugar. A moça que estava sentada. E quem não compra... Foi a mãe. E ela pode... E aí a companhia pode colocar em qualquer banco. Exatamente. Então, tipo, o que aquela família deveria ter explicado? Ela poderia, sim, ter abordado a mulher que estava lá, de fone de ouvido, já preparada para curtir a sua viagem, e ter perguntado, olha, meu filho, né, tantos anos, gostaria de sentar na janela. Você aceita trocar? E a pessoa tem o direito de falar, aceito ou não aceito. Diante do não, que provavelmente foi o que aconteceu, que, né, já está aí visto e revisto, o que essa mãe deveria ter feito? Filho, infelizmente,
não será possível, porque esta pessoa, ela já está sentada e ela comprou por este lugar. A mãe não comprou. E aí, a mãe começa a demonstrar o limite para aquela criança. A mãe não comprou, não estava disponível. Então, desta vez, você não vai poder sentar neste lugar. Certo? E aí, a gente começa a ensinar para a criança que ela tem que respeitar os limites físicos, que era aquele lugar. O limite físico dentro da casa. Por exemplo, você tem lá o quarto do casal, que a partir de 8, 9 horas da noite, essa criança não tem mais livre acesso. Então, você chega para o filho e fala, filho, na hora que o pai e a mãe forem deitar, forem dormir, aqui você vai ter que bater na porta para entrar. A porta não precisa estar trancada. É porque o casal precisa de privacidade também, exatamente. Né? Às vezes é uma criança que está maior, o pai quer sair do banheiro, às vezes é uma suíte, quer sair do banheiro pelado, para se trocar no quarto. Às vezes é uma menina que já tem lá seus 8, 9 anos. Então, tipo, a gente não pode ensinar o limite só na hora que a pessoa virou adolescente. E só quando lhe convém também, né? Exato. Então, comigo tem limite, mas com a desconhecida da poltrona não tem. Não tem. Então, você tem que pegar esse vídeo e essa oportunidade para pensar como é importante trabalhar limites físicos dentro da própria casa. Aí, quando você exercita em casa, fica fácil dessa criança entender que ali não era lugar de escândalo, porque a gente tem que respeitar o limite físico daquela cadeira, no avião, podia ser no trem, podia ser dentro do carro. Quantas crianças brigam por sentar na frente ou atrás? Ah, eu quero sentar no meio. Ah, eu quero sentar no canto. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que colocar em prática dentro de casa. Eu sempre peguei uma coisa muito importante com os meus filhos, eu sempre trago o exemplo deles, que mãe e pai, cara, faz um monte de coisa. Eu falo que a gente não é perfeito, a gente sempre tenta fazer o melhor. E então, lá em casa, o que eu fazia? Eu queria sair com meus filhos pro restaurante, aí em casa, Ednei, o que eu fazia? Eu treinava eles comer. Eu falava, ó, prato, garfo, guardanapo, copo, e a gente então fazia refeições em casa, da mesma maneira como se eles estivessem no restaurante. E tem um detalhe de criança no restaurante, a criança que não é pelo minimamente preparada, ela acha que ela vai lá para comer o menu inteiro, né? Isso! Não, existe um limite, porque você também não vai gastar teu salário inteiro num jantar, né? Até porque, para você poder sair mais com os teus filhos, você vai ter um limite para gastar, né? Claro! A não ser que sejam famílias milionárias, ricas, mas não sei. quando você vai... Mas também é uma forma de ensinar, economizar aí, né? Desde o princípio, né? Então, o que você fazia? O que eu fazia? Filho, é isso aqui. Não tem que brigar. Você vai servir o seu prato? Então, você vai servir o seu prato e vai comer o que você colocou no prato. Mas não vai ficar pegando a comida no prato do outro no meio do restaurante, entendeu? Brigando porque um pegou uma coisa e você não pegou. Então, isso a gente ensina em casa. São limites. E, infelizmente, essa família, eu acredito que não tenha exercido esse ministério de ensinar dentro da própria casa, e essa mãe ainda tomou uma dor desse filho que extrapolou qualquer limite emocional. Imagina essa criança, o empoderamento dessa criança. Nossa, minha mãe mandou ver. Então significa que quando eu fizer uma birra, eu vou ter a minha mãe para me defender e fazer o que tiver que fazer, mesmo que eu esteja errado. Então você perde ali ainda um controle sobre aquela criança que vai ser um adolescente, que vai ser um adulto lá na frente. As pessoas não pensam nisso. O que me chama muita atenção nesse caso, Ellen, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é o quanto que ali, naquele momento, para aquela mãe e até pessoas que a apoiaram, porque você vê que algumas apoiam, depois a gente descobriu, eram da família, né? Sim. Porque não era o caso da janela, como se disse, que realmente pode ser um caso de ver a janela, mas era porque ele queria ficar naquele lugar porque a avó estava ao lado. Senão eles poderiam infernizar a vida de todo mundo que estava na janela até achar alguém que cedesse a janela. Mas não, ele queria aquele lugar porque estava do lado da avó dele, que mostra, né, um nível mais elevado de capricho, né? Sim. Mas o que me chamou a atenção foi, assim, a vontade dele tem que imperar nesse avião. Sim. Né? E é o que tem acontecido dentro de muitas casas. A criança ganha a família pelo grito. É como que se a vontade tem que prevalecer. E provavelmente, se do lado da avó tivesse um familiar que não fosse aquela mulher, com certeza alguém iria ceder aquele capricho. Seria mais um capricho cedido para uma criança. E a gente tem que tratar a criança como um mini ser humano.
Olhar para uma criança, eu falo isso desde bebê. Olha para o seu bebê que acabou de nascer. Filho, você é um mini ser humano. E eu vou fazer com você tudo que eu gostaria que fizesse comigo. Eu falo para hora que o pai e a mãe pegam aquele bebê pela primeira vez. Então, que exemplo é esse que a gente viu acontecer? Aquela criança estava liderando toda uma família. E isso está claro no vídeo. Na hora que os familiares levantam e começam a apoiar, e depois a gente descobre, né? Porque a mulher do fone de ouvido, a proprietária do lugar, ela ganhou milhões de seguidores, de apoiadores. Ela está, inclusive, nos programas de televisão, colocando o motivo pelo qual ela não cedeu. E ela nem precisava fazer isso, porque é direito dela. Certo? E isso talvez só não se voltou contra ela porque ela foi calma, né? Ela botou o fone de vidro de novo, senão... Porque a ideia da mãe ali, que aliás depois descobriu-se nem era a mãe, era um outro parente, mas foi daí parar no TikTok da filha, da irmã do menino, no caso. E é o que vê que ela quer briga. Né? Então ela queria um xingamento, alguma coisa, para se fazer de vítima. Né? Essa história de apontar o celular para as pessoas também tá virando meio que palhaçada, né? Coincidentemente, essa semana, Ellen, claro, não tem a ver com a relação pais e filhos, mas eu me recordo de ouvir um vídeo de um passageiro de um Uber se fazendo de vítima, dizendo que estava apanhando, fazendo um vídeo dizendo que estava apanhando do Uber e gritando e berrando, só que o Uber tinha uma câmera... Lá no retrovisor, né? Tinha uma câmera no retrovisor e filmou toda aquela palhaçada. Porque ele pediu que o Uber deixasse ele... mudasse a rota. E o Uber não pode. Ele não pode mudar a rota, que ele vai receber uma sanção lá da Uber. Então, ele disse, não, vai ser a rota que você pediu. Até porque se você pediu, porque você queria aquela rota, né? E aí, então, fez um escândalo e só não virou realmente um caso de Uber espanca passageiro em veículo, né? E com o vídeo da pessoa, porque tinha a câmera do carro. E eu já vi essa câmera. E até perguntei um dia que eu estava em Belo Horizonte, e tinha a câmera, e aí eu vi que estava uma luzinha vermelha, e eu perguntei. E ele chegou e falou, não, isso aqui é uma recomendação para a nossa própria segurança e para a segurança do passageiro. Porque se por acaso alguém coloca essa pessoa dentro do Uber, tá vendo como tem sempre os dois lados, né? Se alguém coloca um passageiro dentro do Uber, que às vezes está numa balada, alguém pede o Uber e coloca lá. E às vezes ninguém nem sabe quem que colocou aquela pessoa drogada ou que apanhou, e aí a gente consegue captar tudo isso, até mesmo a entrada, o local. E até um absurdo como esse da pessoa... E até mesmo isso aí, né? Era uma violência, né? Ele queria mentir. Que estava sendo violentado. E aí, ou seja, essa câmera agora vem como um fator de proteção. Um dos memes que eu vi, que eu achei hilário, né, dessa história do avião, é a mãe indo na cabine dizendo pro piloto, licença, meu filho quer sentar um pouco na sua poltrona, o senhor deixa? Senhor, por favor, né, pode se retirar aí da poltrona para ele ficar um pouquinho aí? Para ele poder ficar à vontade? Porque ele quer... Né? Aí é a palavra que resume isso, né? Essa brincadeira é limite mesmo, né? É limite. E assim, gente, criança não tem limite. Não tem, se você não impor. Não. Essa é a responsabilidade dos pais e dos cuidadores, né? Também não vamos falar, não tem pai, não tem limite, porque não tem pai. Até vamos aproveitar esse gancho. Tá, mas quem cuida da criança? Então, quem é o cuidador é quem tem que pôr limite. Né? Que também é uma coisa. E a gente vê nesse sentido também muitos avós que dizem, tadinho, não tem pai. E daí abre todo, né, um leque de caprichos para aquela criança. Isso, naquela questão. Gente, e outra coisa, pai é uma coisa que ele vai, faz, se ele quiser cuidar, ele cuida, se ele não quiser, ele vai embora, todo mundo sabe disso. É aquilo que eu falo, né? O pai aborta quando bem entende, né? Exatamente. A mulher não. A mulher tem regras, a mulher tem, mas o pai aborta quando bem entende. Exato. Né? E aí a gente vai colocar lá a responsabilidade desse pai que abortou sobre uma criança que não tem limite. Gente, a gente precisa ver isso com um caso sério, entendeu? Não adianta a gente negligenciar ou a gente terceirizar para a escola, para o professor, para o judô, essa imposição de limites, né? A gente precisa pegar ali como cuidador, assumir essa responsabilidade e falar, eu vou executar ela da melhor forma possível, porque essa é a sua missão, mãe, pai, avô, cuidador. Não tem para onde correr. Alguém tem que fazer isso. E isso é em casa. A escola hoje, a gente tem visto tanta coisa feia na escola, alunos
batendo em professor, quebrando coisas na escola, alunos matando o professor. Isso tudo vem acontecendo por causa de uma sociedade que, infelizmente, não tem assumido o seu papel dentro de casa. Ofertar e exigir que os limites sejam apresentados e que eles sejam cumpridos. Porque não adianta só chegar para o filho e apresentar o limite. Você tem que cobrar que ele entenda isso. Hoje nós temos muitas pessoas que não conseguem se firmar em trabalho, que não respeita chefe, que não respeita professor, que não respeita instituições religiosas, não respeita pastor, não respeita padre, não respeita ninguém. Você pode botar na catequese que ele não vai respeitar a professora. Isso tudo, por quê? Porque a gente não trabalhou limites e autoridade dentro de casa. Nesse Entende? sentido, Ellen, a gente viveu, assim, historicamente, dois extremos, eu acho, né? A nossa geração, talvez, eu acho que a gente já pegou uma fase um pouco mais leve, mas os nossos pais já contavam de espancamento, né? De bater feio mesmo, né? A gente apanhava, meus irmãos apanhavam. Não era muito... essa coisa assim. Mas eu acho que isso contribuiu para a nossa educação, né? Para sermos o que somos. Mas a gente vê, então, desse extremo que é a violência como método de educação, se é que pode ser chamado de método de educação, para uma questão de uma criança ser o reizinho da casa, né? A ponto de subjugar os próprios pais, né? Dentro desses limites, qual seria o meio termo? Olha, esse meio termo vai estar dentro daquilo que a família acredita e daquilo que a família busca. Porque assim, ó, nós não educamos filhos por princípios de instinto. Meu instinto, a minha mentalidade diz que eu preciso, não existe isso. Existe eu entender o processo de educação de filhos, tanto é que existe um ramo chamado educação parental, que vai ensinar pais a conseguirem, através da conversa, parando essa questão da violência como método de educação, para exercer aquilo que precisa e os ensinamentos que precisam ser exercidos. Então existe uma profissão, um educador parental, para ajudar nesse processo. Existem livros, existem programas, existem cursos online, né? E isso que a gente faz aqui nada mais é também do que uma educação parental. Sim. Porque a gente traz aqui em episódios curtos e leves, com interação popular, para que você possa entender qual a melhor maneira de você educar o seu filho. Então, a gente precisa realmente estudar e colocar em prática. É quase que uma ciência. É uma ciência. Ensinar um filho é uma ciência. Que antigamente se fazia na pausa da paulada, da chinelada. Que criou muita gente com problema Revoltado. Psicológico, indo para terapia, recorrendo a bebida, drogas. Isso, né? por escape, né? Com muita mágoa do pai e da mãe, que Sim. depois o pai e a mãe tentam se reaproximar e não conseguem, porque não adianta, não volta no passado, né? Não volta. E hoje a gente tem a oportunidade de exercer não um limite de autoridade, aquela posição, eu tô mandando, faz aí porque eu tô mandando, mas agora a gente trabalha um olhar igualitário. Então a gente vai pegar e vai mirar no olho da criança, na mesma altura aqui, ó. Eu e Ednei somos mais ou menos no mesmo tamanho, então a gente tá bem na mesma altura aqui. Então é isso que hoje... Tratar como um mini ser humano, como você disse. Exatamente, então a gente respeita... Mini adulto que você falou, né? É um mini ser humano. Mini ser humano. É um mini você. Não é uma criança, é um mini ser humano. É um mini ser humano, que você olha pra ele e fala assim, ele é uma miniatura, mas ele vai ser um ser humano completo, adulto. Daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos. Antes ele vai ser jovem, vai ser adolescente, vai ser uma criança. Então, o que a gente fala de educação parental? A gente olhar para a criança no nível em que ela está. Mas, Ellen, eu sou superior. Você é superior. Mas quando você se iguala, ela entende que o que você está fazendo com ela é ajudá-la a ser melhor. Então, não vem com aquela coisa de autoridade, mas vem com uma questão de parentalidade igualitária. Então, filho, né? Então, você vai pegar no seu filho. Filho, eu te amo. Só que agora não é a hora. Entendeu? Filho, eu te amo, mas agora você não vai sentar naquele lugar do avião, porque nós não compramos para ele. Entende? Então a gente traz no olhar da criança, igual eu tô aqui no teu olhar aqui agora, diante dessa câmera, e eu falo pra você. Entende? Então isso é um princípio de valor.
Isso vale para a famosa cena do mercado, né? É. Vai no mercado, sapateia, quero isso, quero. O carrinho. Enche o carrinho. Aham. E você ali só olhando aquilo ali, que vai dar aquela conta, né? Coisas que talvez ele nem vai comer. Gente, olha, esses dias eu fotografei, tá? Eu fotografei, não coloquei o rosto de ninguém, porque isso é crime, eu vou deixar bem claro aqui. Mas eu estava no supermercado, passando uma compra, era bem mais ou menos na hora do almoço, e tinha atrás de mim uma mãe com uma criança de uns 10 anos. Quando ela começou a tirar as coisas do carrinho, eu fotografei assim, só o cocuruco da criança assim, e a compra. Tava a mãe só com a mão, igual tá aqui, assim, tá. Gente, tinha tanta bala, tanto chocolate, chips, refrigerante, Formando um obeso ali, né? Só tinha isso. Não tinha nada, e não tô falando... Vocês conhecem a esteira daquele supermercado? Lotada. Só disso. Ela tava cometendo um crime contra o filho, né? Sim. E eu falei, não, eu tenho que fotografar, porque vão achar que isso é meme. Que isso não existe, que isso aí é montagem de internet. E eu fotografei. E aí a mulher do caixa chegou e falou assim, nossa, quanta coisa, vai ter festinha. E a mãe falou, não, é porque ele só come isso. Meu Deus. Aí eu pensei, cara, quem que compra? A mãe. Eu tava no supermercado e eu ouvi essa fala. Claro que se você deixar a criança só vai comer isso, né? Então como que você vai sair com uma criança dessa que só come isso? Então, gente... Nem leva no mercado. Limites é obrigação de pai e mãe. Ensinar a comer é obrigação de pai e mãe. Ensinar a respeitar a porta fechada. Ensinar a respeitar o lugar do avião, do trem, dentro do carro. Não tem o que fazer. A gente vê crianças... Hoje a gente tem uma segurança do trânsito que diz o quê? Criança só anda na cadeirinha. Então lá no consultório eu atendo criança até 2 anos. E aí a mãe fala assim, eu vou no colo mesmo porque ela não entra na cadeirinha. Opa! A consulta continua. Não, vai na cadeirinha. Mas grita! Não importa. Vai gritar uma vez, 2 vezes, a terceira ela vai ver que não adianta. Filha, acolhe, mamãe te ama, papai te ama, mas para sua segurança é na cadeirinha com o cinto afivelado. Preso. Preso mesmo. Para não ficar tudo mole e a criança ficar para lá e para cá na hora de uma colisão ou de uma freada brusca. Pronto, gente. Que hora você ensinou o bebê a entender que o limite dele dentro do carro é na cadeirinha? Quando ele sai da maternidade. Mas, Ellen, e aí, né, tem aquela questão também do pai que deixa de educar porque fica com vergonha, ou porque a criança não para mesmo de gritar ou espernear, vai parecer que tá espancando a criança. Nesse sentido, talvez não foi trabalhado antes daquela cena, né? Em casa. Porque a pessoa fala, não tem jeito, mas é porque quando ela... Lá em casa, quando ela teve a oportunidade de falar sobre aquilo, talvez ela falhou, né? A gente não pode julgar, mas essa mãe do avião, duvido que essa família ensinou essa criança o limite dentro de casa. Eu acho que, tadinho, empatia, você não viu que é uma criança? Ai, você não viu o que ele queria? Se faz assim na rua, faz em casa. Faz em casa, entendeu? É aquele pai que tem direito de assistir o Jornal Nacional, ou o jornal que quiser. Na minha época era Jornal Nacional, era a única coisa que tinha, né? Por isso que eu falei. Mas a criança tem o controle, a posse do controle, e o controle é dele. E se você tira para o pai ver um programa, tem confusão. Aí o pai prefere comprar uma outra televisão, colocar num outro cômodo e deixar a melhor televisão, que às vezes é a da sala, para a criança, tadinho, que senão ele vai gritar. E o pai vai para qualquer outro lugar, ou a mãe, para assistir o seu programa. Fica porque o rei precisa dominar o controle, o sofá, a sala, e tá lá. Você tá entendendo? Então é isso, são nas pequenas coisas, gente. Por isso que a gente vem aqui e traz um vídeo como esse, um episódio como esse, para você pensar. E ainda tem a questão da escola, né? Como essa criança vai ser na escola, ou está sendo na escola, né? Se alguém trouxer algum tipo de impedimento para necessidade daquele ser realizado, a mãe vai na escola e deve quebrar o pau com o professor. Entendeu? Que na minha época, eu me lembro, não sei se na sua tinha isso, de sentar nos lugares. Eu tinha mães de colegas que no primeiro dia de aula, que isso foi fato real, tinha uma coleguinha que só sentava na primeira fila, no meio. E naquele dia chegou um outro aluno e sentou no lugar da coleguinha que já estava na escola há muito tempo.
A mãe foi na escola, entrou dentro da sala de aula e falou: fulano, você é novo, mas esse lugar é da minha filha. Ah, cara, pra quê, né? Pra quê? Aí a coordenadora pedagógica chegou e falou: não, esse ano esse lugar não é da sua filha. Ela pode sentar atrás, mas esse lugar é do novo coleguinha que chegou primeiro e ele escolheu esse lugar. Entendeu? Isso é viver em sociedade. Claro. E a mãe ficou braba, não sei o quê, papapá, e falou: mas amanhã minha filha vai chegar mais cedo e vai pegar esse lugar. Aí essa menina vai pro mercado de trabalho, né? Aí vão dizer, ó, fulana, você não passou, mas essa aqui passou. E daí qual vai ser a reação se lá a mãe fazia um escândalo? Daí a mãe vai lá no local do trabalho e vai fazer um... Não tem como. Um alvoroço, não tem como, né? Vai fazer igual essa mãe aqui que bateu, filmou, jogou na rede social. E passou vergonha, né? E passou vergonha, né? E agora, acho que esse episódio vai contribuir muito ainda aí para discussões como essa que a gente tá tendo aqui, né? Eu espero. Eu espero que pessoas aproveitem esse gancho e tragam em programas sérios como esse realmente a discussão de responsabilidade para falar de limites, né? E reflitam em como estão educando os seus filhos. Exatamente. Né? Exatamente. Olha, esse é o último quadro do ano, então, e já que a gente está às vésperas do Natal, eu vou deixar espaço para a Ellen desejar a vocês o Feliz Natal, né? Falar também um pouquinho sobre a Ellen esse ano, ela iniciou, né? Ou deu um impulso maior ainda para o trabalho dela como consultora maternal, né? E está sendo um sucesso, e eu fico muito feliz de ver uma pessoa tão dedicada, tão empenhada e tão talentosa como ela, conquistando o seu espaço também na internet, também aqui na cidade ela já tem esse espaço, já é dela, mas indo além dos nossos limites, né? Então eu queria eu queria comemorar junto com ela, celebrar essa conquista que ela teve ao longo desse ano e que tenho certeza que 25 vai só ampliar. Ai, que coisa boa. É uma honra estar aqui com vocês. Eu creio que se esse programa está no ar há tanto tempo, não é só porque é a nossa vontade, mas também porque existe uma reciprocidade de você que está aí do outro lado, que tem nos prestigiado e tem sentido falta, né, das vezes que a gente fica ali quase praticamente um mês sem se ver. Então, eu quero agradecer, Ednei, por essa parceria. E você, telespectador, que está aqui em qualquer lugar nos acompanhando, que seu ano de 2025 seja maravilhoso, abençoado, né? E que Deus possa realmente te trazer como pai, mãe, cuidador, uma força para que você possa educar o seu filho, para que ele seja um adulto comprometido com a sociedade. Né? Então essa é a nossa vontade, o nosso desejo aqui nesse dia. E agradecer pelo apoio, né? A gente percebe que aqui a gente foi o primeiro passo para a gente sair do território de Canoinhas. Nós estamos no YouTube, para todo o Brasil, para todo mundo. Mas a gente também teve a oportunidade de lançar 2 produtos digitais. E o SOS Mamãe Bebê é um produto que está de venda no Perpétuo, carrinho aberto sempre pela Hotmart. E ele traz educação parental. Ele traz ali, meu bebê chegou e agora, o que eu faço? E é um acompanhamento ali até os 2 anos de idade dessa criança. E a gente faz que mais os pais têm dúvidas. Mais tem dúvidas. E a gente traz assuntos como esse, né? Como ensinar princípios e valores, como educar a criança na alimentação, no sono, né? No retorno do trabalho para a mãe. Então é mais uma forma de contribuir para a sociedade, né? Para ter uma educação melhor para seus filhos. Isso, está contribuindo, com certeza. Dá teu arroba lá para as pessoas que quiserem te encontrar no Instagram. Meu arroba no Instagram é @EllenCordeiro _consultora mater. E o Ellen é com H, 2 L's no meio e N no final. Assim, mamames super chique. Caprichou. Que 2025 seja um ano tão bom quanto esse. Que a gente traga muitas conquistas, Ellen, e espero tê-la novamente aqui. Seguimos a parceria, se né? Deus quiser. E esperamos você na nossa audiência. Até a próxima, gente. Até. Tchau.